bacana, bastante importante, que pode gerar um novo ciclo de desenvolvimento econômico no Estado. Um dado importante que a gente publicou no nosso boletim dessa semana, que a gente acabou de estrear no boletim, deputada, um boletim de conjuntura econômica, o emprego no setor da construção civil no Estado, esse ano, cresceu 16%. E boa parte desse crescimento é das obras públicas desenvolvidas pelo Estado de Alagoas. Isso é um dado bastante relevante, bastante importante, que mostra que a gente também está gerando emprego com esses investimentos. Voltando aqui à pergunta da senhora, qual foi, deputada? O ponto foi em benefício e... Isso. O secretário Fabrício tem desenvolvido um estudo de carreiras no estado de Alagoas. Nós temos carreiras que não tem nem mais servidor e está lá o cargo, nem existe mais. E tem carreiras com esse problema que a senhora acabou de colocar, que o salário é menor que o vencimento. Eu acredito que a gente ainda esse ano, ou no máximo no início do próximo ano, vai apresentar alguns projetos de lei à Assembleia com umas propostas de ajustes dessas carreiras. São carreiras que a gente precisa dar uma arrumada nelas para o Estado poder fazer concursos estruturados. A carreira do fisco, por exemplo, a gente fez uma reestruturação na carreira e possibilitou a gente poder fazer os concursos. O Estado hoje vive próximo do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tem que ter muito discernimento e muita tranquilidade na hora de fazer os concursos públicos, para a gente não fazer com que a gente contrate uma quantidade de servidores que a gente não consiga depois pagar a folha. Isso é uma preocupação nossa. Nenhum concurso hoje é feito sem fazer o impacto atuarial. E aí eu já puxo uma das perguntas da Lúcia em relação a essa questão aí do fundo financeiro, como é que a gente vai enfrentar esse futuro, né? Na verdade, a gente está com uma reforma da Previdência no Congresso, né? Essa reforma está mudando substancialmente as regras previdenciárias do país. O Estado vai ter que mandar uma lei para a Assembleia, deputado Davi Maia, se quiser aderir à reforma federal, para ser que os servidores militares estão entrando na reforma dos militares federais. A PM, o Corpo de Bombeiros estaduais, está dando emenda, o Congresso está botando uma emenda na Câmara dos Deputados, também colocando os policiais militares e bombeiros na reforma dos militares, ou seja, equiparando os nossos policiais às mesmas regras previdenciárias que vão ser aprovadas pelos servidores militares. Veja, a gente tem um histórico aqui em Alagoas muito complexo de servidores públicos. Nós temos diversas carreiras que foram transformadas ao longo do tempo. E isso gerou, por exemplo, a gente tem servidores que a carreira começou, antes da Constituição, era possível essas transformações de carreira. Então, tem servidores que eram servidores contratados para funções de segundo grau e depois viraram servidores de nível superior, com salários de nível superior. Mas eles contribuíram com valor de salários menores. Não foram uma, duas carreiras, foram dezenas de carreiras que passaram por esse tipo de processo. Então, nós temos carreiras em que os servidores contribuíram no início da sua carreira com um valor muito menor do que vai ser no final da carreira, porque hoje vale a regra da paridade, da integralidade, deputada. Então essas pequenas alterações feitas antes da Constituição de 88, e algumas foram feitas após a Constituição de 88, nós tivemos algumas transformações de carreiras aqui em Alagoas, após essas transformações ajudam a compor um déficit previdenciário, porque o Estado não teve os recolhimentos devidos. Com relação ao que a Lúcia falou, que o Estado não recolheu a parte patronal, esse problema, houve uma auditoria aqui no Estado, feita pelo Ministério da Previdência, não sei se você tem conhecimento. A Assembleia aprovou uma lei autorizando o Estado a fazer um acordo no Supremo Tribunal Federal. Havia uma ação judicial. O Estado de Alagoas não tinha o certificado de registro previdenciário de forma administrativa, que dava o certificado no Supremo, porque na auditoria feita esse problema,
reunimos as equipes do AL Previdência, da Fazenda, do Planejamento, conseguimos levantar os dados de todos para tentar comprovar que houve recolhimento na forma da lei das contribuições previdenciárias. A gente conseguiu comprovar boa parte dos valores de recolhimento. Havia diversos problemas de registro contábil no Estado. A gente estava sendo, o Estado de Alagoas era acusado de não ter recolhido mais de 3 bilhões de reais em contribuições patronais, a valores atualizados à época de 2015. A gente conseguiu comprovar praticamente tudo, e ficou um pedaço que a gente não conseguiu comprovar, deputado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, não, Tribunal de Justiça e Assembleia, e o Tribunal de Contas. Então, esses três poderes a gente não conseguiu, porque não tinha informações nos sistemas contábeis desses poderes. Então, a gente fez um acordo no Supremo, em que o Poder Executivo, foi naquela lei da Previdência, a autorização para celebrar esse acordo. Então, o Estado assumiu esse passivo e vem pagando regularmente isso dentro do déficit previdenciário do Estado. Esse acordo está sendo pago regularmente. Então, a gente conseguiu resgatar. Então, o nosso déficit hoje não vem desse problema de contribuição, porque isso foi auditado, foi feito comprovação e é um processo judicial já homologado pelo Supremo. O Estado de Alagoas agora já pode tirar o seu certificado de registro previdenciário de forma administrativa, um dos poucos entes públicos do país que pode se orgulhar de ter um certificado de forma administrativa, que regularizou essa situação do passado. Um outro ponto que você colocou, Lúcio, muito importante, o Estado de Alagoas não é que tratou da questão da possibilidade de redução da carga horária. Na verdade, talvez você tenha se confundido sobre isso, porque eu fiz um comentário na imprensa que eu era a favor de ter esse mecanismo, ou seja, o Brasil vive uma grave crise, que tem estados que não conseguem pagar salários. Eu, pessoalmente, não é o governo de Alagoas, eu falei isso no jornal Valor Econômico, que eu era favorável, eu como técnico, de haver esse instrumento para o estado que não consegue pagar salário, que eu acho que é melhor pagar menos, o servidor não trabalhando, do que não pagar nada, porque a gente vive situação hoje de 8 estados do Brasil estão com salários atrasados e mais de 12 com valores de 13º sem pagar. É um instrumento. Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, Lúcia. Decidiu tem mais ou menos 15 dias atrás, não pode reduzir salários, é uma decisão final, então acho que isso é muito importante. Soube recentemente que o governo federal vai mandar um projeto de emenda constitucional para possibilitar essa. Minha visão, Lúcia, é que a gente precisa evitar que o ente público chegue na situação de insolvência. Ou seja, tem que ter muita tranquilidade, muita análise técnica, confiar no seu corpo de funcionários em que façam os estudos adequados. Hoje não tem nenhum processo, nenhum projeto de lei que altere remuneração aqui do Estado em que o Alagoas Previdências não estime o valor do passivo atuarial gerado por aquele aumento. Eu não sei se vocês têm ciência, mas o Estado hoje, no último balanço atuarial do Alagoas Previdência, aponta um déficit atuarial de cerca de 50 bilhões de reais. É um déficit bastante significativo, em que a gente precisa trabalhar com soluções, com medidas, para poder, ao longo do tempo, reduzir esse déficit previdenciário do Estado de Alagoas. A gente tem que evitar que o Estado sofra o que diversos estados da federação vêm sofrendo. Isso a gente tem procurado fazer, tem procurado estudar esses assuntos, por isso que a gente trouxe o Banco Mundial, que está há quase um ano analisando os microdados da Folha do Estado de Alagoas. E alguns dados são bastante impactantes. São dados da mal estruturação das carreiras no Estado de Alagoas. Há carreiras que os servidores começam recebendo um valor bem baixo e vai subindo 5%, 2%, e no final da carreira eles dão um pulo de aumento de 40%, 45%, quando já vai se aposentar, deputada. Isso gera uma distorção enorme. Por exemplo, os policiais militares têm 3 promoções, na média, nos últimos 2 anos antes de se aposentar. Ou seja, isso dá pulos de despesa, porque
como tem integralidade e paridade, eles não contribuíram, Lúcio, ao longo do tempo, com a remuneração que eles vão ter na aposentadoria. Então, esse tipo de problema a gente precisa estudar, discutir com a sociedade, porque, por exemplo, a deputada me perguntou como é que está a proporção do déficit. O déficit dos militares tem crescido mais que o dobro da velocidade dos civis. Um dos problemas é essa questão das promoções no final da carreira, que dá um pulo salarial. Ou seja, a gente talvez tenha que discutir estruturações de carreiras em que os servidores vão, ao longo do tempo, contribuindo proporcionalmente para a gente evitar esse problema de déficit no futuro. Nesses estudos do Banco Mundial, que foram estudos bastante a miúde, bastante técnicos, em que se discutiu semanas na Secretaria de Planejamento e na Alagoas Previdência, vieram especialistas de vários lugares do mundo levantar a média salarial de algumas categorias. Tem categoria que a média dos aposentados é 150% maior que os servidores da ativa. E aí a gente tem claramente que há distorções nessa estruturação ao longo da história de Alagoas, dessas carreiras. Isso é um assunto que a gente precisa tratar com muita seriedade para evitar que, lá para 2028, 29, 30, por aí, a gente não tenha uma diminuição do espaço fiscal que o Estado conseguiu nos últimos anos para fazer investimentos públicos. Não é possível que o Estado tenha sua capacidade de investir diminuída. Por quê? Porque o Estado de Alagoas não tem um setor privado ainda, deputado Davi Maia, consolidado. A gente ainda vai enfrentar um processo de concessões para poder ampliar o pertencimento do setor privado na economia do Estado de Alagoas. Alagoas é um dos estados com menor percentual de participação do setor privado em investimento. Gera novos empregos para os jovens que estão aqui no setor privado. Aí a gente acaba só tendo a possibilidade de abrir vagas no setor público para empregar os jovens formandos. Isso é muito ruim. A gente também tem que ter as vagas do setor público. Eu acho que o professor Zé Menezes está muito feliz nas suas palavras e a gente precisa ter concursos públicos com regularidade para a gente poder ter gerações com chance de poder ser um dia fiscal da Fazenda. Por que não? O último foi em 2002. A gente não pode abrir quase 17 anos sem um concurso público com uma carreira tão importante para o Estado. Então, a gente tem que ter concursos regulares, pequenos, que a gente possa suprir aos poucos a necessidade do Estado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que criar condições no setor privado para a gente poder também ter empregos no setor privado. Empregos bons, não é subemprego, não é emprego, não é atividade informal. A gente precisa estimular a atração de desenvolvimento para o Estado de Alagoas com possibilidades de regras claras, segurança jurídica, solidez fiscal para o Estado, porque a gente só assim vai atrair novos investimentos para o Estado. Ficou só dos questionamentos, que foi o comprometimento da Receita com o déficit previdenciário atual. Quanto o Estado aporta para o pagamento do Fundo Financeiro Civil e Militar? A previsão para esse ano, deputado, é em torno de 1 bilhão e 300 milhões para cobrir o déficit financeiro entre civis e militares. Esse ano, o déficit dos militares passou o déficit dos civis. É um dado importante isso. Pela primeira vez, passou. E um outro dado importante é que a despesa já de inativos já passa de ativos esse ano. São dois dados impactantes. Nós temos órgãos públicos que nos próximos 3 anos, 5 anos, todos os servidores vão ser aposentados no Estado de Alagoas. Todos, 100%. Não vai ter ninguém na ativa. Então, a gente tem que estudar mecanismos, melhorar a tecnologia e para a gente enfrentar um período que nós vamos ter de substituição dessa mão de obra que vai se aposentar em diversos órgãos do Estado. A Assembleia Legislativa já tem pouquíssimos servidores, acho que os que tem vão se aposentar nos próximos 3 anos, o mesmo Tribunal de Justiça, todos os poderes vão ver o mesmo problema. E aí a gente tem um outro dado muito importante. Estamos no Congresso com um projeto chamado, que o governo chama de PEF, em que ele dá 5 anos para todos os entes públicos do Brasil se adequarem
a lei de responsabilidade fiscal em relação à despesa de pessoal. Houve um grande trabalho da Secretaria do Tesouro Nacional em relação aos registros contábeis dos entes públicos. Eles implantaram uma coisa chamada, não sei se tem algum contador aqui, o governo federal implantou a matriz de saldos contábeis. Eles vão lá na contabilidade de todos os entes públicos, puxam esses dados e verificam a confiabilidade dos estados. Um dado que muito me orgulha, deputado, é que Alagoas foi um dos 7 entes públicos em que não teve seus registros alterados pelo Tesouro Nacional no boletim de finanças dos estados e municípios. Um dado que me orgulha muito, orgulha toda a equipe da Fazenda. Parabéns ao Ricardinho, que é o nosso contador geral. E isso é um dado impactante, porque os estados, se for aprovado esse projeto, deputado Davi Maia, no Congresso, no LRF, para se adequarem. Isso vai exigir um grande esforço de gestão para poder se adequar. Nós temos poderes que já estão acima do limite prudencial há muito tempo e vão ter pouquíssimo tempo. Então, em relação à questão do política de reajustes, nós somos em relação a isso. A gente tem que ter muito. O estado de Alagoas, quando a gente recebeu em 2015 o estado, ele estava com o limite estourado. Conseguimos reduzir esse comprometimento, basicamente pelo aumento da receita do estado. Mas vivemos uma crise no país muito grande nos últimos anos. E isso diminuiu a capacidade do estado de continuar crescendo na arrecadação da maneira que cresceu nos outros anos. A gente tem um problema. Como recuperar essa possibilidade de pagamento de servidores públicos? Isso é o que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós vamos abrir para a plenária, tá certo? O Rodrigo tem seus questionamentos também. Antes de passar para o público, só gostaria inicialmente de justificar a ausência da Maria Lúcia Fatorelli, o problema de saúde da filha dela, tem uma cirurgia amanhã, estou substituindo ela, e agradecer o convite da deputada Jó Pereira, né, de estar aqui. É um prazer, uma honra estar aqui nesse debate, né? E é interessante é claro que o ideal seria fazer toda a apresentação, né, de 40, 50 minutos, como foi a fala inicial, para a gente poder ter uma equidade, né, de argumentos, né, porque a gente tem que conseguir antecipar, né, todos os contra-argumentos, né, muito difícil, né, em 5, 10 minutos. Né. Mas, de qualquer maneira, é interessante a gente identificar como que todo o sistema da dívida no país e no exterior, né, já que nós estamos aqui num seminário sobre balanço de pagamentos, como que toda essa estrutura, ela condiciona os estados, né, a cumprir o sistema da dívida. Um exemplo, a dívida de Alagoas com a União, por exemplo, lá no final dos anos 90, era de 2,3 bilhões. Se pagou até 2017, quase o dobro, mais que o dobro da dívida inicial. E aí poderia esperar, pagou 2 vezes a dívida inicial, a dívida deveria estar eliminada, né? Mas a dívida ao final de 2017 era de 7 bilhões, ou seja, se pagou 2 vezes a dívida e a dívida triplicou de valor, né? Aí poderia ter um argumento, né? Mas você teria que atualizar monetariamente. Bom, quando todos os trabalhadores do setor privado tiverem dos estados, né? E o STF até tentou uma primeira vez, até deu razão aos estados, deveria ser juros simples, mas aí a União pressionou, e aí o STF decidiu pela livre negociação, né? Livre negociação entre a União, que tem a faca e o queijo na mão. Se o estado não paga, ele corta os recursos, que a União quebra, né? Esse é o argumento. A União não tem dinheiro, tem que fazer a reforma da Previdência, tem déficit, o dinheiro sumiu, a crise chegou. Eu não sei se todos receberam o folheto do gráfico de pizza, né, mostrando, né, que anualmente é mais de 1 trilhão de reais gastos em juros e amortizações da dívida pública federal, né? E aí se diz, não tem dinheiro, né? Cadê o dinheiro? Está indo para esse lugar aí. Se vocês virem aí, qual que é a fatia lá de baixo do gráfico, menos de 10% as transferências para todos os estados e municípios,
E aí a gente se pergunta, cadê o dinheiro? Por que não tem dinheiro? Está indo para a dívida federal. Enquanto a transferência a todos os estados, todos os municípios, mais de 5 mil municípios, não chega a 1/4 do que se gasta com a dívida federal. E aí tem toda uma contra-argumentação. Os ultra-neoliberais e até alguns partidos de esquerda nos últimos anos têm dito que o gráfico está errado, porque considera rolagem, que não sei o quê. Não dá tempo de discutir a falsidade desses argumentos aqui. Na verdade, não tem nada disso. A maior parte das amortizações é paga com dinheiro que nada tem a ver com essa tal de rolagem. Eu não vou nem entrar, não dá tempo de tornar didático essa questão da rolagem, mas é só para antecipar, se vocês, né, se depararem com esse argumento, né, saibam que é mentira. Depois, na minha exposição, a gente pode melhorar com mais tempo. Né? E aí se fala, mas se a União anular a dívida dos estados, e aí então vem de novo os argumentos, né, contrários dizem, mas aí a dívida federal, se você tem uma dívida, você tem que pagar. Né? Esse é o argumento, vocês são irresponsáveis, vocês não querem pagar. E aqui na minha fala, que não dá, era 86 bilhões de dívida interna no início de 95, multiplicou por mais de 40 vezes, foi para mais de 4 trilhões em 2015, por exemplo. E aí poderia se dizer, mas é por causa da Previdência. Não, superávit primário de 1 trilhão nesses 20 anos. E a dívida explodiu. Então por que essa dívida explodiu? Né? Por que não se faz uma auditoria com participação da sociedade nessa dívida? Aí poderia se perguntar, mas o que tem a ver aqui o debate local, né, com o secretário, mas com uma questão nacional, que é a auditoria da dívida. Né? Tentamos ver a auditoria, conseguimos aprovar, chegou o momento da gente resolver toda essa situação dos estados. O que faz? Os seguidos governos, presidências das repúblicas, vetam. E aí depois o veto é votado pelo parlamento. Né? Felizmente a maioria votou a favor do veto, inclusive o MDB. Então a gente vê como que funciona a engrenagem, né, que submete os estados, né? E aí a gente fica se perguntando, mas o que tem a ver a dívida federal, a auditoria da dívida federal com a nossa vida prática aqui? Tudo. Né? Então é interessante a gente rever tudo isso. Né? Por que não se faz? Mas se fala que não tem dinheiro. Né? Ou seja, tudo isso tem que ser discutido. Né? Não se pode apoiar um governo que entesoura 1 trilhão e não dá para revisar a dívida dos estados. Né? E aí, isso já vem de muito tempo. E aí, finalmente, né, já perguntando objetivamente, qual a possibilidade, né, por exemplo, da Secretaria de Fazenda divulgar pública e oficialmente, em linguagem didática, os nomes dos devedores do Produban que não pagaram suas dívidas e os valores devidos. E uma última questão, né? O MDB poderia tentar reverter essa votação da auditoria da dívida federal com participação social, poderia apresentar um projeto de auditoria para reverter esse veto que fizeram lá. E, em último lugar, sobre a securitização, inclusive está previsto hoje a votação desse projeto no Senado, quer dizer, na Câmara. Se for aprovado na Câmara, já vai para a sanção. É uma forma de dívida sem transparência, o dinheiro nem passa pelo orçamento. A gente já viu esse esquema em Belo Horizonte, em vários outros estados, né? E é o mesmo. Não se tem garantia de transparência nesse projeto, não se tem limitação da taxa de juros dessas dívidas que esse projeto prevê. A gente não vai conseguir nem fazer o gráfico de pizza mais, porque não tem mais dados. Né? Aí até pode-se dizer, mas na prática a gente pode fazer diferente e tal. Não, o projeto não garante transparência. Não tem limite para a taxa de juros, ou seja, se a Secretaria de Fazenda de Alagoas é favorável ao PLP 459, né, que está em votação. Então, basicamente, essas três questões, né, o ideal seria a gente ter mais tempo
para poder antecipar todos os contra-argumentos que podem vir, né? Porque sem o tempo, né, não dá para debater igualmente, mas é o que foi possível, né? Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos, né, e vamos depois para as perguntas do público também. Bom, explicar um pouquinho esses 3 pontos que você colocou, né? Primeiro ponto em relação a abrir os devedores do Produban, devedores que não pagaram, né? É isso, né? Essa questão, existe um liquidante no banco. Esse liquidante é o responsável por isso. De minha parte, não tem nenhum problema em relação a isso, em divulgar isso. Agora, eu não sei se há legalidade nessa divulgação, porque são contratos bancários. Isso não é... Não sei, isso não é dívida pública. Você me desculpa, eu discordo do senhor. Bom, posso responder? Posso? Então, vamos lá. É a minha opinião. O senhor pode ter a sua opinião. Então, vamos lá. O Produban é um banco em liquidação, tinha diversos sócios, não sei se você tem conhecimento, mas o Produban tinha 18 mil sócios. Não sei se é do conhecimento, não é do 100% do Estado de Alagoas. Eu sou em relação ao projeto de lei que está no Congresso tratando da securitização da dívida ativa. É um projeto que é uma luta de diversos estados da federação, buscando a eficiência na cobrança da dívida ativa. Eu não tenho opinião sobre esse assunto, nunca pretendi fazer isso aqui em Alagoas. Esse assunto, já discutiu uma vez esse assunto com a Procuradoria do Estado. A Procuradoria do Estado de Alagoas é contra. Se a Procuradoria é contra, a gente não tem como fazer. A Secretaria de Fazenda respeita integralmente as decisões jurídicas do órgão jurídico do Estado. Esse assunto a gente já debateu no início do governo, ela é contra. Se aprovarem a lei, é uma pressão de diversos entes federados que têm uma dívida ativa muito grande. O Estado de Alagoas também tem uma dívida ativa muito grande. Isso é fruto de um difícil processo de execução fiscal, ou seja, em Alagoas, a gente só tem uma vara de execução fiscal para as dívidas tributárias de ICMS e uma vara para as dívidas em relação da prefeitura. São milhares de processos lá nessas varas de execução fiscal. Acaba gerando essa busca por soluções em resgatar esses compromissos. O Estado de Alagoas, em 2016, fez um mecanismo que tem sido bastante eficiente, que é o protesto dos débitos inscritos em dívida ativa. Isso eu acredito muito na efetividade desse registro, desse protesto, que o nome do devedor vá para o Serasa, como qualquer outro devedor do sistema bancário. Eu acho isso muito importante, e isso tem sido bastante eficiente. A Fazenda ampliou a cobrança administrativa, o prazo, a Assembleia Legislativa aprovou uma alteração, dando 8 meses para a Fazenda, 180 dias, na verdade, para a Fazenda poder fazer a cobrança administrativa. Isso, a nosso ver, é bastante positivo. Com relação ao projeto, eu não tenho opinião clara sobre isso, nunca me debrucei sobre o texto do atual projeto. Há algumas restrições a ele, concordo com o que o senhor colocou. Como é uma negociação livre, essa taxa de juros pode flutuar muito, dependendo do risco de crédito que tem lá. Então, isso, sem o devido controle, sem a devida transparência, pode ser um risco fiscal considerável para os estados, como foi a antecipação, ou seja, os depósitos judiciais que vários estados sacaram, depósitos judiciais de terceiros. É um problema de crédito tão grande quanto esse. E qual é o maior problema? Que é a falta de registro contábil desse passivo. Porque, como é uma venda, na maioria das vezes, a termo, ou seja, você vende aquele estoque de dívida, ele não é considerado um endividamento público. Isso é um risco muito grande em relação a esse ponto. Faltou algum ponto? O MDB poderia apresentar um projeto para reverter o déficit na auditoria da dívida. Bom, eu nunca tive, nunca terei, se Deus quiser, filiação partidária, sou um técnico de carreira, e aí acho que a deputada pode falar melhor do que eu, porque eu não sei falar sobre esse assunto.
E aí eu gostaria de dizer que com as colocações e agradecer a participação do professor Rodrigo. Professor, posso chamá-lo de professor? Ficaria a indicação dessa sessão especial, requerer através de indicação da Casa, da Assembleia Legislativa, que a Secretaria da Fazenda publique a relação dos devedores do Produban, a Secretaria dá início a um processo administrativo e aí retira da PGE qual a indicação nesse sentido. Eu acho que é uma das ações que essa Casa Legislativa pode fazer, e uma moção de apoio, né, contrária ao veto do projeto da participação da auditoria da dívida. As moções de apoio elas são instrumentos do Parlamento, encaminhadas para os deputados federais, sejam eles do MDB, do PP ou de qualquer outro partido, indicando que a Casa não apoia o veto do presidente com relação à participação da dívida ativa. Fica aqui esses dois compromissos já assumidos nessa sessão especial. E aí eu gostaria de passar a palavra para a plenária e gostaria que assim a gente respeitasse um pouco o tempo das perguntas para que mais pessoas pudessem participar. Vamos fazer em blocos de 3. Eu quero saber do cerimonial quantas pessoas se inscreveram, só para a gente ter uma noção de tempo. Poderia levantar a mão todas as pessoas que se inscreveram? 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, vamos fazer em 2 blocos de 3, tá bom? Eu recebi uma pergunta aqui do Antônio Pereira, auditor fiscal da Paraíba. Eu vou dar a oportunidade para o senhor mesmo fazê-la, tá certo? Bom dia a todos do plenário, bom dia à mesa, deputada, e parabenizar a todos que fizeram esse seminário internacional por essa oportunidade para a gente discutir esse assunto tão importante. E a Assembleia vir até aqui, isso é um gesto muito importante para a democracia, fazer esse registro inicial. A pergunta que eu gostaria de fazer ao secretário e, logicamente, à Assembleia, é com relação ao orçamento. Quanto é o total do orçamento do Estado de Alagoas para o ano de 2000, a previsão para o ano de 2020? Quanto é também o tamanho da renúncia fiscal prevista neste orçamento? Qual é a composição da renúncia fiscal nesse período? Quem são os grandes beneficiários, setores, não precisa falar empresa, mas quem são os grandes setores que estão dentro desse processo? A pergunta se dirige assim dessa forma para que nós possamos ter ideia do que é uma conjugação de excesso de pagamento de juros aliado a uma renúncia. E quanto isso leva do orçamento que poderia ser destinado para a população. Ou seja, a receita total que é trabalhada em cima do ICMS e das transferências federais, quanto é que fica efetivamente para servidores, pagamento do custeio da máquina e de investimento. Essa relação, eu acho que ela é muito importante, porque o motivo que eu entendo que principal deste evento é pela redução de juros e de renúncia. Então, é por isso que essa pergunta. Mas queria aproveitar também para parabenizar o secretário pela informação que ele tem de dizer que vai fazer concurso público para servidores, auditores estaduais. Acho isso muito interessante. É uma luta nacional para que nós possamos cada vez mais termos um Estado qualificado, profissionalizado e com políticas de Estado. Então, nesse sentido, quero parabenizar o técnico, o secretário, que colocou essa posição, que é uma posição nacional, que é também das outras carreiras, que não necessariamente essa. E, por fim, falar sobre a questão, secretário, em relação à reforma tributária. Se o senhor foi favorável a que os estados do Nordeste recebam integralmente o valor dos impostos, e eu também o sou, mas eu fiquei com uma pulga na orelha com esse projeto da emenda da PEC 45,
que prevê exatamente o fim da guerra fiscal. Aí a guerra fiscal é aquela velha história. Ou a gente consegue trazer investimentos novos exatamente dessas renúncias fiscais, ou a gente não vai conseguir mais trazer. Será que isso vai acontecer? Qual é a posição do Estado de Alagoas? Vai aderir à PEC 45 ou vai simplesmente concordar em fazer com a junção do ICMS com um projeto nacional onde pode atingir uma alíquota de até 25% nos impostos de consumo, inclusive os que o senhor falou, relativos à internet e outros meios de comunicação. Essas são algumas das perguntas. Agradeço à mesa. Eu espero que a Assembleia Legislativa tenha essa possibilidade de fazer o melhor possível para reduzir tanto aquelas que, porventura, não sejam fundamentais para a sobrevivência do Estado em termos de renúncia, como também brigar necessariamente lá em Brasília para a redução dos juros, porque, afinal de contas, a gente vê que o quadro, que igual da Paraíba, o Nordeste em Alagoas é um quadro de sofrimento da população. Fica muito claro só em passar pelas ruas desta cidade que a gente percebe a digressão social que está acontecendo com todos nós nesse momento de enriquecimento total de 1% da população mundial. Muito obrigado. Nós vamos fazer blocos de 3 pessoas para ficar mais rápido. Nós já estamos nos aproximando do meio-dia, né, em que pese a mesa ter mais 3 apresentações. Então, é importante que façamos esses blocos de 3. Qual é a próxima pessoa mais... Professor Dr. Ramiro Chibures, do Uruguai, coordenador-geral da Rede Internacional de Catedras Institucionais e Personalidades sobre Estudos da Dívida Pública. Apenas pedindo a compreensão com relação ao tempo, para que a gente possa também ouvir as demais falas da mesa. Bom dia a todas, a todos e a todas. Para mim é uma honra estar aqui novamente. Eu saludo a Assembleia Legislativa. Eu acho que é um exercício da democracia, esta audiência que se está celebrando aqui agora, e a público geral. E em nome da senhora diputada Só Pereira, saúdo a toda a mesa. Eu estava escutando atentamente, porque nós formamos parte do Seminário Internacional de 70 anos, Balança do Pagamento. E, então, acho que é muito importante, no mundo de hoje, de falar de democracia. E eu escutava atentamente algumas expressões que se vertiram aqui, e eu quero ser muito respeitoso, porque eu não sou brasileiro, mas sou latino-americano, e sou professor, sou advogado, eu coordeno uma rede, e há mais de 32, não, vai ser 32 anos, agora em novembro, que estudo a dívida dos países. E eu escuto esta fala há muito tempo. Escuto que não há dinheiro, não tem dinheiro para orçamento, temos que pagar as dívidas, temos que continuar pagando dívidas. E muitas vezes não sabemos qual é a origem dessa dívida. Senhor secretário de Fazenda, eu não conheço você, eu acho que é uma pessoa de bem, é uma boa pessoa, e é uma pessoa valiente para vir a falar aqui e a mostrar suas gráficas, suas impressões, não é verdade? Você falou que é técnico, e eu como advogado tenho que dizer, os países não quebram, os estados não quebram. Um dos princípios de direito internacional público clássico estabelece o seguinte: os estados não podem quebrar, e a primeira obrigação dos estados é com as obrigações de seu povo, não com pagamento da dívida. Existem normas. Eu estou falando como professor, eu não estou falando do discurso de nenhum partido político. Eu falei que realmente eu não voto aqui, mas eu vejo
que estamos mais interessados em fazer pagamentos e seguir instruções do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, que atender às necessidades de nossos companheiros, de nossos cidadãos. Eu não posso conceber que se tenha que diminuir o salário dos trabalhadores para o pagamento de dívidas e de juros. Aproximadamente, pido a Rodrigo Dávila que me ajude, 120 bilhões de reais se paga por sua cambial Brasil, por ano. 120 bilhões de reais. E não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a saúde. Então, o que está acontecendo realmente? Mas nós trabalhamos na auditoria do Equador. Rodrigo Dávila estuvo aí, Maria Lúcia Fatorelli estuvo aí. E realmente eu sinto vergonha quando escuto que não há dinheiro para certas coisas e há que sacrificar o salário dos trabalhadores, há que sacrificar a educação, a saúde. Eu não posso quedar de boca fechada. Então, eu apelo, por favor, não se soluciona esses problemas seguindo os mandados do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e fazendo pagamento que é de povo de Brasil. ¿Por qué no se realiza auditoría? ¿Por qué no aplicamos la ley fiscal? ¿Por qué no aplicamos las garantías del artículo 26 de la enmienda de la Constitución de Brasil? A disposición transitoria, disculpe, que dice hacer una auditoría por año. ¿Cuál es un miedo si las contas están claras? Es solamente eso. Muy obrigado por la oportunidad. A senhora Risonilda Costa da Silva, Sindicato dos Servidores Públicos da UCISAL. Bom dia a todas e todos. É importante a gente, primeiramente, né, dizer que é uma satisfação estar aqui na audiência, essa sessão especial, com relação a um assunto tão importante, que é a questão da dívida pública, né, e relacionada ao Estado de Alagoas. E aí eu fico, sinceramente, estarrecida com a fala do secretário, porque tem muitas coisas que o senhor falou que a gente não teve a possibilidade de nem sequer discutir, que foi a questão da L-Previdência. Nós fomos pegos de surpresa com o processo na Assembleia Legislativa. Inclusive, nós fizemos resistência com relação a esse processo e esse projeto, e a gente não teve a possibilidade de diálogo e mudar alguns termos e alguns artigos da lei, que nos prejudica, por sinal. Mas, como servidora da UCISAL, eu quero colocar o seguinte, que a LRF, ela só é discutida, né, o impacto da LRF, quando é para discutir a questão do servidor. E o que é mais triste é que nós não somos recebidos sequer pelo governador do Estado para discutir questões do servidor público. Então, a gente coloca... Vou fazer minha pergunta, porque o tempo é rápido, né? Por que a gente não discute essa auditoria da dívida? Por que o Estado de Alagoas, secretário, não disponibiliza os dados orçamentários do Estado de Alagoas? Por quê? E com relação à questão de concurso público, a gente teve um concurso da UCISAL, que o concurso se inspirou e o Estado não chamou os concursados. Não sei se tem alguém aqui que foi do concurso da UCISAL, mas que não foi chamado o pessoal do concurso. E também a gente coloca, deputada Jo, que a questão do Hospital da Mulher que nós estamos acompanhando não foi também entregue às OS, porque nós fizemos atos públicos no hospital, a gente participou das audiências públicas e a gente denunciou a forma como está sendo utilizado o valor orçamentário do Estado de Alagoas. Então, eu quero perguntar ao secretário por que os processos administrativos relacionados aos planos e cargos e carreiras não são discutidos e não são feitos
as discussões do impacto financeiro dentro do Estado, e o nosso plano de cargos e carreiras está parado lá na CEPLAG. Eu sei que não é da sua pasta, né? Mas ele está parado desde o dia 29 de 10 de 2018, nosso plano de cargo. Por que o Estado não nos recebe para discutir o reajuste salarial do servidor, que nós estamos com reajuste zero, né? Desde quando o governo Renan assumiu o governo. Então, eu acredito que a gente precisa dar seriedade ao orçamento do Estado e respeitar o que é aprovado na Assembleia Legislativa. E, para concluir, outra coisa que nós podemos e temos que discutir é o TCE do Estado de Alagoas, Tribunal de Contas desse Estado. Como é feito as aprovações das contas do Estado de Alagoas. Então, eu quero colocar essas observações para que a gente possa não parar aqui nesse seminário, mas que a gente possa construir outros debates. E encaminhar, deputada Jó, que nessa questão do levantamento desse valor, dos déficits, né? Aliás, da relação dos devedores, que sejamos as entidades sindicais sejam também informadas dessas informações, porque a gente tem interesse, inclusive nós estamos, o Sindicato de Servidores da Uncisal está tentando entender o orçamento da Uncisal, e nós estamos agora nos juntando ao pessoal da dívida para a gente cobrar mais ainda e fiscalizar mais ainda o orçamento do Estado, como é utilizado dentro do nosso Estado, né? Dos direitos sociais, que a gente sabe que não é respeitado. Obrigada. Risonilda, não é isso? Muito importante as suas colocações, mas dizer que, no momento que foi encaminhado o projeto de lei do AL Previdência para a Assembleia Legislativa, ele demorou, acho que, cerca de 6 meses, secretário, sendo discutido na Assembleia. Inclusive, com a participação da equipe do AL Previdência, da CEPLAG, da Secretaria de Estado da Fazenda, diversas secretarias participaram da discussão do projeto de alteração do AL Previdência. Inclusive, os servidores públicos lá estiveram, a CUT, o Sinteal esteve lá também na Assembleia Legislativa, à época discutindo comigo, com hoje senador Rodrigo Cunha, sobre o AL Previdência. Então, muitas alterações, efetivamente, alterações foram feitas dentro da Assembleia Legislativa, nesse projeto de lei específico. Com relação ao orçamento do Estado, o Estado tem o portal da transparência, né, o portal Graciliano Ramos, que inclusive é considerado um dos mais transparentes do Brasil. Agora eu confesso e concordo com você, as informações são criptografadas. São informações extremamente técnicas, muito difíceis de serem pensadas, e principalmente como o cidadão precisa. Isso aí fica aqui a minha consideração. Se o portal nosso é um dos mais transparentes do Brasil, quiçá, né, os demais estados, como não fica. Então, a transparência, ela não pode ser só numérica, ela precisa ser a facilidade de acessar a informação. Isso aí eu questiono, inclusive, com a colocação de índices de efetividade, que nós construímos juntamente com o Marcos Rangel aqui na Assembleia Legislativa, foi parte de um projeto de lei. Então, bem, essa questão orçamentária nós precisamos realmente ter acesso. Eu vou passar para o secretário responder o bloco de perguntas, mas antes o deputado Davi Maia quer fazer apenas uma colocação. Só a respeito da Uncisal. Duas coisas do que foi tratado. Primeiro, não pode ter OS porque o CNPJ não é da Secretaria de Saúde. O CNPJ é da Uncisal. Segundo, temos 2 UPAs fechadas, prontas e que serão entregues à OS. Terceiro, o orçamento da Uncisal está uma verdadeira bagunça completa. A Uncisal é uma autarquia, está utilizando recurso próprio para pagar pessoal, não está na folha do Estado. Inclusive, o reitor e a vice-reitora estiveram na Assembleia. A gente pressionou para que eles dissessem por que não estavam pagando. O Estado não respeitou a determinação judicial de nomear as pessoas do concurso, quem venceu.
Então, em relação a um sisal, eu acho que vale um seminário à parte para tratar de um sisal, porque não é aqui na dívida que a gente vai tratar. É uma bomba que irá explodir na mão do reitor que está lá. E não é de hoje, dos reitores que vêm. Inclusive, tem 3 processos, está com o juiz Alberto Jorge, a deputada Jorge já foi visitá-lo. Estou indo toda semana esperando que o doutor Alberto Jorge dê a decisão, porque não está sendo respeitada. E o Hospital da Mulher está aí no meio desse imbróglio, no meio dessa luta. Não estou falando aqui nem contra, nem a favor de OS, nem contra, nem a favor da Uncisal. Estou colocando as coisas como elas são nesse exato momento. Vou passar aqui, desculpe, deputado, secretário. Bom, começar as respostas em relação ao que colocou aqui, acho que é o auditor fiscal da Paraíba, né? Em relação ao tamanho do orçamento, é um dado público, está no site, está na lei, está no DO, em torno de 10 bilhões de reais o orçamento do Estado. Renúncia fiscal, todo ano a gente publica na LDO um anexo absolutamente claro em relação ao percentual de renúncia fiscal, abre essas renúncias por tipo de benefício, tá? Tem alguma consolidação ali, ela gira em torno de 10% a 15%, mas o dado de cabeça eu não sei ao certo, mas está lá na LDO, é só entrar no site da Fazenda, ou na CEPLAG, ou no portal de transparência e baixar a LDO, o dado está lá claro e transparente. Quem são os beneficiários das renúncias fiscais, também publicamos, está registrado, está no DO do Estado, tem no site, nós vamos lançar em breve, inclusive, uma informação bacana, deputado, a gente vai lançar um portal que a gente vai botar na cidade, as empresas têm benefício fiscal, qual é o valor do benefício, então está quase pronto, estamos lançando, inclusive vai estar lá as informações de contrato, de dívida, de endividamento do Estado, investimento do setor privado, das concessões públicas, as previsões dos próximos anos, em breve. Com relação à reforma tributária, PEC 45, os estados, né, dentro do Concefaz, do Confaz, houve um consenso de todos os secretários de Fazenda, o Marialvo, secretário da Paraíba, também consensou em relação do apoio da PEC 45 com algumas alterações. O que é a PEC 45? É uma ampla mudança do sistema de tributação de consumo no país, ou seja, é a proposta da substituição de 5 tributos para um novo tributo chamado IBS, o Imposto de Bens e Serviços. Como eu falei na minha exposição, há uma mudança dramática da economia mundial, e o Brasil não está longe disso, em que há uma migração para serviços, e a base tributária não está devidamente capitulada. Além disso, nos estados do Nordeste, houve o consenso, aliás, esse consenso dos estados começou numa reunião em Fortaleza, dos secretários do Nordeste, em relação ao apoio à PEC 45, com diversas alterações, deputado. Eu quase não vim na audiência hoje aqui, porque amanhã vai ter audiência com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Os secretários de Fazenda vão entregar a proposta dos estados em relação à alteração da PEC 45, o apoio dos estados. Praticamente todos os governadores já assinaram apoio a essa PEC. Há uma pequena divergência em relação à proposta dos estados, em que tira a união do comitê gestor, ou seja, os estados querem chamar, e municípios querem chamar de seu esse imposto. Não querem que a União participe da gestão desse tributo. Essa é a proposta dos estados. Eu não sei no Congresso como vai ser isso. Alguns governadores se sentiram preocupados com a possibilidade da União não participar da gestão do tributo. Os estados têm uma posição muito firme em relação a isso, porque a experiência que nós tivemos na gestão do Simples Nacional, em que os estados não têm voz alguma, nem os municípios têm voz alguma na gestão do Simples Nacional, fez com que os estados achassem melhor que essa gestão fosse só de estados e municípios. Esse é um ponto que vai ser discutido no Congresso, é uma mudança muito ampla, acaba com a guerra fiscal, porque joga a tributação por destino, acaba essa discussão. Agora, a proposta dos estados é que as regiões são diferentes. Então, é preciso ainda ter uma política de desenvolvimento regional e que isso seja feito de forma mais transparente que o benefício fiscal. Como?
através de incentivos financeiros no orçamento público, em que o parlamento vai tomar parte da decisão do que vai ser financiado. Qual é o financiamento que vai sair pelo orçamento dos estados e municípios em relação a benefícios. Ou seja, eu quero trazer uma empresa, mas para trazer essa empresa eu preciso dar algum incentivo para essa empresa vir para o estado. A proposta que os estados estão entregando é que isso seja feito através da orçamento, da lei orçamentária. E a ideia é criar, dentro desse IBS, um percentual desses recursos iriam para compor esse Fundo de Desenvolvimento Regional para atender os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É a ideia dos estados, foi acordado, também foi acordado em relação, diferente do que está na PEC 45, a manutenção da Zona Franca de Manaus. Houve discussões amplas sobre esse tema dentro do grupo dos secretários. Então, a ideia é essa reforma. É uma reforma que mantém a autonomia tributária dos estados, mantém a autonomia tributária dos municípios, com algumas vantagens de simplificação. Seria uma legislação única, mas os estados poderiam cobrar um valor a mais de alíquota, se assim precisassem. O município também teria uma alíquota de referência. E as grandes discussões que vão ser colocadas no Congresso vamos aumentar a inflação com esse novo tributo? Provavelmente, se ele não for feito uma transição bem adequada, talvez aumente a inflação, porque os serviços vão ter uma tributação bastante aumentada e o consumo vai ser bem diminuído. Então, isso é uma mudança muito significativa na economia. Alguns estados, alguns estudos que fizeram esse tipo de mudança, que é o IVA tradicional, como a Índia, e, se eu não me engano, a Coreia, o PIB cresceu mais de 10% nos anos seguintes à mudança, pela redução de custos das empresas, pela simplificação tributária. Essa é uma medida importante que a gente vê com muito bons olhos. Com relação a essa questão da Uncisal, acho que queria deixar claro alguns pontos importantes aqui. A Secretaria de Fazenda sempre recebeu todos que peçam agenda na Secretaria de Fazenda. Ontem, anteontem, na sexta-feira, mesmo eu recebi o sindicato do Detran. Eu recebo todas as entidades de classe que me peçam agenda. Nunca deixei de receber ninguém. Eu nunca tive nenhum pedido da Uncisal para receber vocês. Além disso, a Secretaria de Planejamento tem uma mesa de negociação coletiva permanente. Espero que tenha tido pedido para ter essas reuniões. Com relação aos projetos de plano de cargos e salários, realmente é muito importante que sejam feitas as estimativas financeiras. Se o projeto está parado, tem que demandar a Secretaria de Planejamento por que está parado, porque tem que andar. Eu acho que todo mundo tem que ter a resposta dos seus pedidos. E além disso, todos os projetos agora são absolutamente transparentes pelo SEI. O processo é aberto. Todo mundo fica vendo o que está acontecendo no processo. Não tem sigilo mais nenhum no Estado. Todos os processos podem ser consultados pela internet. Então, se está parado, tem que provocar que ele ande, que as coisas sejam discutidas. Pode não ter a solução que a Uncisal queira, mas eu acho que é importante que as coisas aconteçam, sejam discutidas, sejam colocadas de forma clara. Com relação a essa questão de plano de cargos e salários, porque o concurso foi nomeado, não é da minha área, não posso falar sobre isso, eu não sei bem ao certo os assuntos sobre isso. E a questão da lei da Previdência, a deputada já respondeu muito bem. Foram mais de 6 meses de debate na Assembleia, não sei, não houve surpresa. Aliás, esse projeto já estava desde o governo anterior pronto, fruto de discussões internas, passou no Conselho do Alagoas Previdência, com a participação de servidores dos conselhos, tudo. Esse projeto ficou na Assembleia. Eu mesmo participei de pelo menos umas 3 audiências com diversos servidores discutindo temas do projeto. Eu não me lembro de nenhum ponto que prejudicasse servidor, acho que nunca não me lembro de ter sido apontado. Houve uma grande discussão se valeria a pena ou não valeria a pena a Alagoas Previdência virar uma autarquia ou não virar uma autarquia. Na minha visão, o modelo anterior de serviço social autônomo era um modelo equivocado. Só Alagoas tinha um modelo desse mas isso já não guardava mais conformidade com as leis atuais. Então, essa foi o que eu me lembro da polêmica maior.
e a Assembleia fez diversas contribuições ao projeto de lei. Acho que pelo que estava aqui anotado, acho que eu respondi todos os pontos. Do reajuste dos servidores, bom, o reajuste dos servidores, o governo deu quando pôde dar. Eu acho assim, muito importante, porque a gente tem muita responsabilidade em relação a esse assunto. A gente procura tomar as decisões e que não comprometa a saúde financeira e fiscal do Estado. Eu acho que não dá para ficar num discurso bonito que há recurso para tudo. Infelizmente, não há recursos para tudo. Há uma decisão que tem que ser tomada. Ou você mantém a solvência fiscal do ente, ou você toma decisões em que lá na frente você não consegue pagar a conta e depois todo mundo que tomou a decisão de mandar pagar, ninguém se lembra disso. Temos diversos exemplos na Federação Brasileira em que houve aumentos de folha de maneira absurda e os resultados são catastróficos. Catastróficos para a economia. A economia é destruída. Hoje nós vemos aí a completa situação de abandono econômico de vários estados da Federação Brasileira. Infelizmente, no Brasil ainda não há uma regra de falência de ente público, de recuperação financeira de entes públicos, apenas uma regra da Lei Complementar 159, que trata de situações graves de fiscais dos estados em que há uma folga de 3 anos sem pagar a dívida. Mas a gente está vendo que esse mecanismo, ainda assim, não é suficiente para colocar um ente público nos trilhos. Vamos ao outro bloco de perguntas. E aí a gente reforça a compreensão com o tempo. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a mesa na pessoa da deputada Jó Pereira, no qual, desde já, deputada, a gente agradece por essa audiência pública, que a gente teve uma reunião e lá a gente discutiu da importância, companheiro Menezes, da gente ter essa audiência pública dentro do seminário, pela importância do tema, o que isso significa para a vida de cada um e cada uma de nós. Então, desde já agradeço e parabenizo por essa audiência pública. E aí, aos companheiros e companheiras que já me antecederam, uma boa parte dos meus questionamentos já foram feitos, mas eu gostaria, assim, de colocar, a gente sabe das grandes dificuldades que estamos enfrentando hoje, a nação brasileira, o estado de Alagoas não é diferente. Por isso que nós estamos aqui para encontrar uma saída de como a gente enfrenta isso aqui no estado de Alagoas. E uma das questões que nos preocupa é justamente a questão de pagamento da dívida, dos juros. Não fosse pelo menos pagamento integral da dívida, ainda bem, porque a gente pagava, ficava livre. Mas é pagamentos de juros da dívida que não acaba nunca. E isso nos preocupa, por quê? Porque enquanto o Estado não tem condições de dar reajuste, enquanto o Estado não tem condições de investir mais na agricultura familiar, de investir mais na educação, na segurança, em outros setores, então o recurso do Estado é para pagamento da dívida. E aí uma dívida no qual a gente precisa realmente saber, quem são os devedores, como foi contraída essas dívidas, porque se apresenta muitos dados, mas quando a gente vai para os finalmente, fica ainda muito além do nosso entendimento e até assim, não fica muito claro. Então, eu acho que a única saída era realmente auditoria, com a participação da sociedade, para que a gente pudesse realmente acompanhar de perto, certo? E para a gente ver realmente se isso que se coloca, que essa dívida ela existe e da forma que ela realmente é verdadeira ou não. E aí, secretário, me preocupa quando se coloca que a questão, e aí você se colocou que você é a favor da questão da redução de salário e a redução também do trabalho. Aí me preocupa se de repente a gente chegar para um trabalhador e dizer, você vai diminuir o salário e o seu tempo de serviço, mas também você vai escolher se você quer tomar café de manhã ou quer almoçar à noite.
ou quer jantar à noite, porque o seu salário, a partir do final do mês, você não vai ter ele integral. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar também o lado social e o lado humano, porque pensar uma dívida, pagar a dívida por cima, passando por cima de todo mundo, do trabalhador e da trabalhadora, de quem sustenta. E aí, quando a gente fala da questão dos servidores públicos desse país e desse Estado, a gente vê que é quem segura o tranco, né, que é quem consegue colocar essa nação, os estados, em pé, quem produz a riqueza. E é tratado dessa forma. Então, assim, nos preocupa muito com a qualidade desses trabalhadores, com as condições da saúde desses trabalhadores, como a gente vai fazer. E a questão de como a gente vai estar, da negociação, né, que é direta da esfera federal com a questão estadual e municipal. E aí já foi colocada, é a mesma coisa, olha, eu tenho poder, então vocês vão negociar da forma que eu quero. É a mesma coisa que aconteceu com a reforma trabalhista. A questão, né, da negociação, livre negociação do patrão com o empregado. Quem é que tem quem é que vai sempre ter a vantagem? O empregador. Porque o empregado, ele está lá, ele depende daquele serviço, ele vai depender de colocar a comida na mesa da família, então ele vai optar ficar sem seus direitos mais garantidos. Então, assim, são algumas situações que colocam no qual a gente não tem muita escolha, né? Então, era isso que eu queria estar colocando e dizer, secretário. Infelizmente, pelos estudos que a gente tem pegado no próprio portal do Estado, portal de transparência, com relação ao que o Estado arrecadou. E aí fico feliz quando colocou aqui que o Estado conseguiu, né, está conseguindo ter um saldo, né, dos seus investimentos aí quando chega no final. Mas quando a gente vai para o reajuste dos servidores, a gente vê que o Estado não tem nenhuma boa vontade. Não é que ele não pode, ele pode. E aqui nós não estamos discutindo com o Estado um percentual acima do que o Estado, mas que o Estado abra essa negociação, deputada, para que a gente tenha a mesa, sim, tenha uma mesa permanente, que só nos recebeu em 2015. De lá para cá, nós colocamos, protocolamos, oficializamos e até hoje esperamos uma resposta para que a gente possa sentar realmente nessa mesa permanente de negociação que até agora não tem tido resultado. Então, era isso que eu gostaria de estar trazendo e que a gente precisa rever algumas informações para que a gente possa realmente ter o mesmo entendimento. Porque, senão, dessa forma, vai ser sempre o maior pisando em cima. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome da deputada Jó Pereira, proponente dessa audiência pública, e colocar o seguinte: aí a gente vai, assim, fazer um tanto a crítica ao governo, porque nas audiências públicas que nós temos participado, o governo vem para a mesa, mas sempre com pressa. Não tem tempo para ouvir a sociedade, nem ouvir o povo. Entretanto, até que o secretário está demorando um pouco, mas nós estamos um tanto prejudicados no debate, onde não ouvimos as outras falas para fazer o contraponto. Isso é fundamental para que nós tenhamos esses elementos para fundamentar os nossos questionamentos, né? A gente tem, já aconteceram audiências públicas da educação, o governo não aparece ou não apresenta números, então fica difícil. Mas, no período das eleições, o governo tem tempo para buscar a sociedade e correr atrás dos votos, né? Então, fica o nosso repúdio já a partir daí. E quero dizer o seguinte, perguntar para o governo, para o secretário, já que o governo, e com certeza vai na mesma linha do governo federal, de aumentar a alíquota previdenciária para 14%. Nós temos os trabalhadores da educação, e acredito que de outras categorias, recebem abaixo do salário mínimo. Se vai aumentar para 14%, significa que vai ter redução do salário. O governo já sinaliza que não tem como garantir a recomposição salarial desse ano. E se aumenta a alíquota previdenciária, nós temos nossos parcos salários diminuídos, né? Então, o que é que nós entendemos com isso? Que, pelo que foi colocado aqui, falas de alguns da mesa, muito pequenas ainda, muito incipientes para a gente fazer a avaliação, que o nosso problema não é falta de recursos. Na verdade, é falta de bom gerenciamento desses recursos.
O que essa dívida sinaliza para o povo brasileiro, para o povo alagoano, é que os nossos dinheiros, os recursos são destinados para alimentar banqueiros e deixar o povo cada vez mais na miséria. É luta de classe, sim, que estes governos apresentam. Uma outra questão, secretário, nós temos na educação 5.000 profissionais só na educação, contratados, que contribuem para o INSS. Como é que a gente vai revitalizar, revigorar o AL Previdência se estes profissionais contribuem para o INSS? Né? Então, cada vez mais teremos problemas no AL Previdência. E a outra questão, aí a gente coloca uma outra pergunta. Nós também, enquanto sindicato, essa semana fomos indagados pela nossa categoria, que tem o programa PROESP, que a UNEAL abre edital todos os anos para a formação dos trabalhadores, dos servidores públicos de um modo geral. E o governo do Estado suspendeu simplesmente esse ano. Eu não sei porquê, gostaria que o governo respondesse, né, na sua pessoa, por que suspendeu o programa PROESP para a formação de servidores, que é a UNEAL. Então, a gente precisa muito dessa formação para valorização, porque acreditamos que alardear que a educação vai melhor nesse país, que a educação é 10, precisa que os servidores sejam valorizados. Não é simplesmente termos escolas bonitas, é bem verdade que melhoramos um pouco na estrutura física da nossa rede, mas não temos valorização. O nosso plano de carreira é um dos piores do Nordeste. Então, eu acredito que os gestores apostam na ignorância do povo com relação a essa temática que é tão árida, tão difícil, tão complexa. E que só na ignorância do povo é que se triunfa na manutenção do poder. É esse o nosso recado da educação. Bom dia a todos e todas. Meu nome é José Cícero, Sindicato Urbanitário. Companheira Hilda é da CUT, viu? Presidente da CUT, companheira Hilda. Ela esqueceu de se apresentar. Mas, secretário, esse momento é um momento importante demais para que a gente possa discutir cara a cara, já que vocês não abrem as portas para os trabalhadores, chegou o momento dos trabalhadores cobrar a fatia. Não é? Os trabalhadores têm, em média, perda no seu salário de 13,37%, com a inflação desse ano. Vocês deram reajuste até 2018, a inflação foi de 22%. Vocês deram um reajuste, zerou em 2016, deu 0, e depois deu algumas partes, somando a inflação desse período, agora dá 13,37%. Isso é uma perda grande demais para a classe trabalhadora que tem um salário entre R$2.000 e R$3.000, é um terço do seu salário, que está indo pelo ralo. E se você acha que isso é normal, não pode, como é que não pode ir construindo viaduto, estradas e mais estrada? A outra pergunta que eu gostaria de colocar para o secretário é com relação ao fatiar a empresa de saneamento Casal. Vocês estão fatiando em 3 empresas, agora já tem outro projeto, já não é o que o BNDES fez, quando você pega uma empresa como a Casal, uma empresa de saúde, uma empresa que preza pela saúde da população, e de repente fatia para 3 empresários que ninguém sabe quem é. O BNDES para cá passou 60 dias aqui, 90 dias fazendo um estudo, e esse estudo diz que fatiava em três localidades, 3 polos. E que agora, depois que vocês viajaram para a China, para o Japão, já vieram com outro projeto. E esse projeto a sociedade precisa saber. Que projeto é esse? Esse projeto é interessante para a classe trabalhadora? É interessante para essa juventude que está estudando, que está esperando concurso público? Ou você vai entregar isso para um ente privado para fazer o que está fazendo com a CEAL hoje, que está demitindo os trabalhadores da CEAL? Hoje a CEAL, todo final de semana, toda sexta-feira 13 agora, é um desespero só na CEAL, demitindo os trabalhadores para botar trabalhadores terceirizados com salário de R$1.000. Para ser melhor, de R$1.200.
onde esses estudantes vão estudar, fazer anos e mais anos de faculdade para ganhar um salário de R$ 1.200, porque o Estado vendeu as empresas que era pública, que é do povo alagoano. CEAL, daqui a pouco a Casal, daqui a pouco os hospitais. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Renan Filho não foi eleito para vender o que é público. Era isso que eu queria colocar. Mas eu também tenho uma pergunta para fazer, para fechar. Você fez parte da equipe de economista do fiscal do Rio de Janeiro, da economia do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto que você está implantando aqui é o mesmo do Rio de Janeiro? Muito obrigado. Bom dia a todos. Dá para ouvir? Bom dia a todos. Meu nome é Maria Bethânia. Eu sou estudante de economia e Tá ouvindo agora? Bom dia. Eu sou Maria Bethânia, estudante de economia. Faço parte no núcleo de pesquisa sobre... Tá ouvindo agora? Assim? Faço parte do núcleo de pesquisa da dívida com o professor Menezes e a palestra que o secretário falou foi muito bonito e tudo mais. Só que eu achei que sai um pouco do contexto da nossa realidade aqui de Alagoas, porque por estudos que eu já fiz e tudo mais, até do professor Péricles, a grande parte da economia do estado de Alagoas é baseada em pessoas que recebem Bolsa Família e Previdência. E essa questão que você falou, questão de carreira, que entra recebendo menos e quando se aposenta depois ganha um salário integral, que isso no final acaba sendo prejudicial. Só que isso é algo de benefício importante para a economia local. Bom, eu acho que é esse o meu questionamento. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizá-los por esse seminário, professor. Parabenizá-la, deputada Jó Pereira, por mais esse espaço de discussão, né? E eu tenho 2 pontos a colocar aqui, né? Até porque, como a deputada abri a audiência solicitando que a gente encaminhasse algumas sugestões, né? Então, mas primeiro eu quero, e não na condição de economista, na condição de professora da educação básica, perguntar como é, secretário, como é que essa conta fecha? Como é que novos empréstimos podem ser pensados para a geração de renda neste cenário que nós estamos? Como é que se opta pela renúncia fiscal que beneficia grandes devedores e se contrai dívidas? Se contrai dívidas que comprometem recursos que poderia ser investido para atender esta nossa sociedade tão necessitada, né? Como é que nesse cenário se atribui responsabilidade aos servidores públicos pelo endividamento? Isso não é perverso, hein? Me parece muito perverso, né? Então, penso que neste contexto, dentro desse espaço de discussão, dentro de um espaço como se propõe uma audiência pública de ouvir, ser ouvido, não é? Mediar e propor, não é?
que os elementos da política fiscal, incluindo riscos, que sejam devidamente publicizados. A gente conhece muito bem o portal da transparência. E aí, quando a gente fala de publicizar, e quando a gente fala da importância desse portal da transparência, é a publicidade para que se possa ler, interpretar, entender, compreender de que forma está sendo usado, de que forma está sendo feita a relação com as prioridades dos investimentos em termos de política. Né? Que seja um portal realmente mais transparente, mais claro, mais legível. Né? E, além disso, eu penso que a professora falou alguma coisa aqui com relação a como o Tribunal de Contas do Estado aprova as contas, não é? Então, eu penso que realmente é preciso se ter um sistema que se adote, deputada, um sistema de avaliação para verificar se as projeções fiscais são realistas, se estão de acordo com o orçamento e compatível com as regras fiscais. Ou seja, o que a gente pede é que realmente se aumente as transparências das transações dos órgãos públicos, para que a gente não acorde, como nós acordamos hoje, com a notícia de uma ação em que se detectou, que se verifica o desvio de recurso do Fundeb, de desvio de recurso da educação, essa educação tão precarizada, tão necessitada, e que a gente observa o mau uso, o provável mau uso do recurso público. É isso, muito obrigada. Que tristeza hoje, viu? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero parabenizar o professor Menezes, a dona Lúcia, pelo evento. Parabenizar a deputada Jó e o deputado Davi por estarem promover essa audiência pública sobre dívida e renúncia fiscal. Secretário Jorge, eu tenho muitos parabéns para dar para você. Acho muito bacana o trabalho que você vem fazendo aqui no estado de Alagoas. Acho muito bacana as informações que você disponibiliza no portal da Secretaria da Fazenda. O balanço geral é um que eu me divirto lendo. E essa nova publicação que você está anunciando, eu estou bastante curioso para ler ela. E, pois bem, eu queria só corrigir o senhor. Também queria parabenizar a Auditoria da Dívida pelo trabalho que vem fazendo com relação à securitização de ativos. Bem interessante isso, muito importante. Com relação ao Tesouro Nacional e a concessão de garantias pelo Tesouro, a exceção de município com nota C de crédito, que conseguiu autorização, conseguiu que o Tesouro garantisse a operação com a liminar judicial, obrigando o Tesouro a oferecer as garantias. E esse município é o município de Maceió, uma operação de 70 milhões de dólares, que foi contratada agora. O bom é que parte dessa dívida, dessa captação, vai para saneamento. E acho que saneamento é um investimento que traz retorno em economia na saúde pública, nos gastos de saúde. Com relação à renúncia fiscal, eu não consegui entender muito bem, porque a arrecadação de 2015 para cá só cresce. De 2015 para 2016 é mais de 1 bi de arrecadação aumentando. Aí teve 2017 e conseguiu crescer ainda. Como cidadão, eu acho, de certa forma, negativo a questão do aumento do ICMS, porque menores os preços dos consumos, quanto menor o preço, quanto menor o custo de vida, menos pobreza a gente vai ter. Então, toda vez que há aumento de imposto, no caso do Estado, ICMS, é diretamente no consumo, e isso torna o custo de vida de todos os alagoanos, aquele que recebe o Bolsa Família ao bilionário que existia aqui dentro.
Com relação ao fundo financeiro, eu queria fazer um parêntese. O seguinte, nós temos, pelo que eu vi, são 8 bi de dívida pública do governo de Alagoas. Essa dívida com instituições financeiras do governo federal. Mas o fundo financeiro e o fundo militar do estado de Alagoas tem um déficit atuarial de 35 bilhões e consome anualmente 1 bi 300. Então, é 3 vezes a dívida pública. Para mim, eu acho que isso é muito preocupante. Quando a gente vai olhar o material que o Moisés disponibiliza, o presidente do AL Previdência, pelos estudos atuariais, a gente vê que existe uma projeção de aumento dos gastos públicos com a Previdência bem, assim, assustador. Então, como a gente está na casa cheio de aluno de economista, então todo mundo sabe fazer conta. Na projeção, vai aumentar essa linha de despesa. E, assim, há uma taxa que eu acho que é superior à projeção da inflação. A solução é aumentar a carga tributária. Aumento da carga tributária, todo mundo fica mais pobre, todos os alagoanos pobres. Nossa indústria, nossa produção fica mais cara. Por quê? Mais aumento de salário. Consequentemente, essa roda não para. Então, fiz um questionamento, comecei a analisar basicamente. E aí vai um ponto que a Lúcia citou, que é com a relação da ausência de ativos no fundo financeiro. Então, em um artigo que o senhor, que a FAPEAL e a Secretaria da Fazenda escolheram também como premiados no artigo no concurso de finanças públicas, no caso, vocês me deram esse prêmio, eu fiz a defesa de que nós devemos capitalizar o fundo de previdência. O que é essa capitalizar? Calma, doutor Menezes. É pegar o patrimônio do estado de Alagoas, que tem alta capacidade de geração de renda, e aportar dentro do fundo financeiro, deputada Jó. Com isso, com essa cesta de ativos, nós vamos reduzir o déficit atuarial. E com a geração de renda decorrente desses ativos, então, por exemplo, o que poderia ser? Algás. Algás paga dividendos? Então, se aportar a Algás dentro do fundo financeiro, com a cláusula de que ela não pode ser vendido, todos os dividendos vão são considerados como receita previdenciária. Consequentemente, vai ser menos necessidade de aportes financeiros do Fundo da Previdência. E isso também gera um benefício a mais, que você contabilmente retira gastos que são contabilmente considerados como gasto de pessoal. Muito obrigado pela possibilidade de me expressar aqui, de apresentar isso. Acho muito importante para os servidores públicos, para os líderes sindicais, incluir essa demanda na agenda de transferir os ativos públicos com capacidade de geração de renda para o fundo financeiro, para que este tenha condições de pagar parte da aposentadoria de vocês sem comprometer o orçamento público, ou seja, ou reduzindo o comprometimento do orçamento público. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é José, Sindicato de Servidores Públicos da Uncisal. Queria puxar o gancho, desde o professor Menezes, passando para falar a respeito que nós acompanhamos também a questão da publicidade, do Diário Oficial, vimos vários através do sistema da Cefaz, também pela transparência, o consulta, repasses a Uncisal, a gente acompanha o que é repassado. Questiono, saudando logicamente antes a todos da mesa, deputada Jó, e aos demais componentes, falando para o seu secretário a respeito de investimento. A gente sabe aí, a gente está com uma plateia aqui, boa parte de estudantes de economia, o pessoal também que já esteve ontem presente, queria fazer o questionamento a respeito da cadeia logística reversa, de como o senhor falou a respeito de privatizar, no caso, perdão, privatizar não, tem investimento de empresa, no caso é Standard Poor's, eu estudei um pouquinho de investimento, Bolsa de Valores, a gente sabe que isso aí é parâmetro para investimento, é indicador, para investimento externo, e aproveitando, falando, pincelando aí a nossa relação com o Estado, falando de turismo, dando suas gestões aí, no caso, a respeito de como a gente pode fomentar a economia local, investindo em empreendedorismo, em microempreendedorismo, no caso, que a gente tem um povo muito, assim, culturalmente muito rico, histórico também, cultural,
E é isso. A relação, para fechar, como é que está a participação internacional. No caso, a gente acompanha também em relação à China. Essa balança aí, como eu tinha comentado, o que acaba acontecendo, né, de uma maneira geral? Aumenta-se muitas vezes, quando a gente fala em taxa de juros, né, é um chamariz para investimento. Mas aí acaba defasando, tirando o valor, no caso da renda fixa, né, que é o pagamento de salário, o subsídio. É mais na situação de discussão que a gente está fazendo essa provocação aqui. Eu agradeço e fecho aqui a minha fala. Vamos lá, vou tentar fazer as respostas aqui, vou vendo que eu vou me lembrando. Bom, questão da liminar judicial em relação à garantia da União do Tesouro, não foi só a Prefeitura de Maceió que teve isso, outros entes públicos também tiveram, recorreram ao Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, que tem gerado uma grande instabilidade, uma grande insegurança jurídica no mercado de crédito brasileiro. Então, quando você recorre ao judiciário, ganha uma liminar em que a decisão judiciária vai fora das regras que o sistema financeiro está prevendo, você cria uma distorção e isso acaba refletindo na alta da taxa de juros que é praticado. Acho isso que é uma